Fala galera, Marcelo da Creare Design trazendo mais um tutorial super especial para vocês. E hoje, gente, eu vou ensinar vocês a como criar um pattern, né? Ou um padrão, né? Para depois utilizar como preenchimento, para criar texturas, um negócio bem legal, tá? Então, olha só. Eu abri aqui no Illustrator, né, uma imagem de um ursinho aqui, todo fofinho, todo bonitinho, e é ele que nós vamos usar como pattern, ok? Então eu vou selecionar aqui o meu ursinho, tá? Estou no Illustrator, tá bom? Vou levá-lo para o Photoshop. Então, ó, Ctrl C, eu copio o meu ursinho, venho agora no Photoshop e aí, gente, antes de colar, eu vou definir o tamanho do meu pattern. Por padrão, tá? Não é uma regra, mas por padrão nós costumamos usar ah, um, 1 polegada por 1 polegada, tá? Que nós chamamos, aliás, em inglês, né? É 1 inch por 1 inch. Então, eu venho aqui em Arquivo, Novo, tá? E aí aqui, em vez de pixels, eu vou utilizar inches ou polegadas, tá? E aí eu vou colocar 1 polegada por 1 polegada, resolução de impressão, que é a minha finalidade, tá? Porém, eu vou imprimir em uma impressora caseira, ou seja, eu vou utilizar 150 pixels per inch, ou pontos por polegada, que é a minha resolução. Se eu for imprimir em gráfica, o ideal é utilizar 300 dpi, ok? A cor, como vou imprimir, vou utilizar CMYK Color. 8-bit mesmo, transparente, perfeito. Pronto, aí ele criou aqui o meu quadradinho, né? O tamanho do meu pattern, tá? Do meu padrãozinho. Beleza, e agora eu vou selecionar, vou clicar a tecla Ctrl mais a letra V. E aí ele pergunta como eu quero colar. Eu seleciono a opção Smart Object, ou objeto inteligente. Ok. E pronto, eu colei aqui o meu ursinho, tá? Eu vou diminuir ele um pouquinho, tá? E aí, gente, é sempre bom, é sempre interessante nós pensarmos, porque quando eu for preencher a minha tela com o meu pattern, se ele estiver, por exemplo, colado aqui na borda, ele vai acabar colando um ao outro, né? Porque o que acontece? Quando eu preencho com pattern, né? Quando eu faço um preenchimento, ele clona, né? Então ele pega e coloca um do lado do outro, ele acaba criando uma textura mesmo, tá? Então, olha só, eu vou deixar ele aqui centralizado, tá bom? Aí depois que eu centralizei, deixei ele bonitinho, eu venho aqui na opção Editar, Define Pattern, ou definir, acredito que seja padrão, tá, gente? Algumas palavras às vezes não são traduzidas também no Photoshop, então pode ser que seja definir pattern, beleza? Mas é essa opção aqui. E eu clico em definir pattern. Ele pede para eu nomear o meu pattern. Então eu vou colocar aqui como macaco, tá? E clico em OK. Pronto, o meu pattern já foi definido. Agora eu vou abrir aqui um novo documento, tá? Então venho aqui em File, New ou Arquivo, Novo, seleciono o tamanho do papel que eu quero, tá? E aí um padrão para scrap, né? Por exemplo,
para scraping book e tal, costuma ser 12 polegadas por 12 polegadas, tá? Existem vários outros padrões, mas eu vou utilizar aqui 12 inches ou 12 polegadas por 12 polegadas, tá bom? E aí, resolução 150, que a finalidade é impressão, modo de cor CMYK Color, né, que são cores para impressão, e o fundo eu vou colocar transparente. Clico em OK, ele cria o meu fundo e agora eu vou aplicar o meu pattern, tá? Então como é que eu faço? Eu venho em Edit, preencher, né? Editar, preencher ou Edit Fill. E aí, ó, em Contents eu tenho Use, né? Então conteúdo, usar. Aí eu tenho várias opções, né? Cor de fundo. Aliás, aqui acho que é foreground, cor, né, da frente, acho que é a cor de frente, né? Ou então cor de fundo, uma cor específica, e eu tenho também a opção Pattern, tá? Eu vou selecionar a minha opção Pattern, aí ele fala assim, Custom Pattern, né? Ou padrão customizado, tal. Eu clico aqui e ele tem várias opções. Dentre elas, ó gente, o meu tem 2 macaquinhos porque eu já tinha criado um, tá bom? Então eu seleciono aqui o meu macaco, tá vendo? Ele mostra o nome aqui, macaco 150 by 150 pixels, papapá, ele dá as informações, eu clico em OK e olha que beleza, ele preenche o meu fundo com os macaquinhos, né? Se eu quiser criar aqui uma nova camada, eu pego o meu layer, passo para baixo e aí, sei lá, eu vou colocar uma cor bacana aqui, vou colocar um marronzinho, tá? Então, ó, um marrom um pouquinho mais claro, tá? Pronto, lá. E aí eu crio um fundo com um macaquinho e tal. E não necessariamente precisa ser um macaquinho, como pode ser qualquer desenho que você quiser criar, tá? Então, seja um espiral, né? Ou então aqueles vetores, né? Florais e tal. Você pode colocar o desenho que você quiser que ele vai criar e aplicar da mesma maneira. Bacana a nossa dica, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Valeu, galera!